Se tu é dono de uma agência, eu imagino que tu tenha muitos contratos que tu precisa gerenciar ao longo do mês, ao longo do semestre ou até mesmo ao longo de um ano ou vários anos. Tu vai ter contratos com colaboradores que tu vai precisar saber cuidar prazos, cuidar pagamentos. Tu vai ter contratos com os teus experts que tu também vai precisar cuidar vários detalhes, como entregas, como prazos, como valores a serem repassados ou repartidos, despesas, prazos de duração, outros prazos ao longo do contrato também, e tudo isso somando esses diferentes parceiros, diferentes colaboradores e diferentes detalhes também em relação a prazos e tudo mais, isso dá muito trabalho. E aí nesse vídeo então de hoje, eu quero te apresentar aqui uma forma que tu pode usar para cuidar então e fazer o gerenciamento desses contratos. E o nome dessa técnica é gestão de contratos. Mas o que é, afinal, a gestão de contratos? É importante, antes da gente entrar no como fazer, é importante a gente entender o que é, de fato, essa gestão de contratos e o que ela pode ajudar no teu negócio. Gestão de contratos nada mais é do que uma técnica, ou seja, é uma forma de fazer alguma coisa para que a gente atinja uma finalidade. A gestão de contratos, ela vai fazer o quê? O que ela vai te ajudar? Ela vai ser uma forma que tu vai ter de fazer o controle, o monitoramento e a verificação de prazos dos teus contratos. Tu vai cuidar então a execução, se ela está sendo bem feita, tu vai cuidar se não tem algum contrato para vencer ou que já foi vencido e aí que tu precisa ou já providenciar a renovação ou já está até com a renovação atrasada. Vai cuidar também questões de pagamentos, para não ter atrasos em pagamentos, que pode também te trazer até multas e tudo mais. E tudo isso, então, por meio de uma técnica de gestão de contratos. Um bom gestor, ele precisa também ser um bom gestor de contratos, tá? E é muito comum que as empresas até deleguem essas funções para advogados ou para departamentos jurídicos. Mas ainda que tu delegue essas funções, é importante que tu saiba o que existe ali naquela função, qual que é a finalidade daquela função, até para que tu consiga delegar isso com mais segurança e também consiga ter, de certa forma, um controle do que está sendo feito. Então vamos lá. O que tu vai precisar para ter uma boa gestão de contratos? Primeiro, tu precisa saber quais são todos os contratos que existem no teu negócio. Tu já parou alguma vez para listar, realmente fazer uma lista de todos os contratos que tu tem? Contratos com todos os teus parceiros, todos os teus colaboradores, prestadores de serviço, contratos de ferramentas que tu utiliza, todos os experts que tu tem contrato também, ou até alguns outros parceiros que não necessariamente experts. Tudo isso, tu já parou para realmente listar esses contratos? Se tu não parou, então para esse vídeo aqui agora, lista todos esses contratos que tu tem, depois volta aqui para a gente continuar o vídeo. Bem, agora então que tu já listou os teus contratos, o que é importante fazer? Agora tu vai olhar para esses contratos que tu tem e tu vai começar a encontrar algumas categorias em comum entre eles. Como assim categorias, Lucas? Categorias são, por exemplo, prazos, valores, tipo de contrato, tipo de parte nesse contrato. Aqui são exemplos, tá? Cada negócio vai acabar tendo categorias próprias, porque não existe uma regra, não existe uma gestão única de contratos, tá? Isso é importante tu saber. O que eu quero que tu faça aqui é que tu pense no teu negócio o que faz sentido, quais são as categorias que fazem sentido que tu faça essa divisão, essa categorização, para depois poder ter um controle melhor em cima disso. Depois eu vou mostrar uma ferramenta aqui que eu utilizo e eu vou mostrar algumas categorias que eu costumo utilizar também, tá? Agora que tu já criou as categorias, o que tu vai fazer? Então tu vai começar a dividir, tu vai começar a preencher nos teus contratos essas categorias. Por exemplo, no teu contrato com um gestor de projetos, ele tem uma data de validade? Então tu já vai colocar um campo lá, validade, o prazo, né? Tu escolhe a nomenclatura, coloca a data lá. Por quê? Porque aquela data vai ser importante para que tu crie uma notificação quando chegar perto daquela data
de que o contrato está prestes a vencer, para que tu já consiga começar a negociação da renovação desse contrato, ou se tu não for renovar esse contrato com esse prestador de serviço, que tu já consiga em tempo hábil ir atrás de um outro prestador de serviço. Então agora tu vai fazer isso com todos os teus contratos, ver todas as categorias que tu tem, e a gente vai então agora aqui para minha tela, que eu vou abrir uma ferramenta de gestão de contratos para a gente ver na prática como é que isso fica. Me acompanha aqui na minha tela agora. Então, pessoal, essa aqui então é a ferramenta de gestão de contratos. Claro que eu cuidei aqui, né, para não expor nada. Essa aqui é uma tabela fictícia de gestão de contratos, não é uma tabela real. Então não se assustem ou não se baseiem também aqui nos tipos de contrato, não se baseiem em valores, é tudo aqui fictício, tá? O intuito aqui é eu te mostrar como que tu pode fazer isso no teu negócio. Não é para tu adotar isso aqui como base de dados para ti. Olha só então, aqui tu vai ter então os contratos, tá? Quando eu te disse lá mais no início do vídeo para tu listar todos os contratos, o que tu vai fazer? Tu vai então colocar na tua tabela aqui a lista dos contratos que tu fez. E aí depois as categorias é tu que vai criar, beleza? Aqui então, como eu já te disse, são só exemplos. O que eu botei aqui então? O status desse contrato. O que seria o status? Se o meu contrato está em vigor, se o meu contrato está suspenso, se ele está em negociação. Por quê? Porque daí no meu negócio, ou vamos supor que esse aqui seja de algum cliente, no negócio desse cliente, faz sentido existir esses status aqui. Ou seja, faz sentido saber quais são os contratos suspensos. Faz sentido saber quais são os contratos que estão em negociação, certo? Depois, o valor do contrato. O que esse contrato significa em termos financeiros? Se for, por exemplo, um contrato de compra e venda, o valor do contrato vai ser o valor dessa compra que tu está fazendo. Se for um contrato de parceria, aí tu pode fazer então uma estimativa de qual seria o teu ganho com essa parceria ao longo do tempo, e aí tu vai colocar então esse ganho como um valor do contrato. Para que serve aqui o valor do contrato? Depende a finalidade para ti, tá? Não existe também uma regra. Mas muitas vezes a gente usa aqui o valor do contrato para decidir questões de cuidados adicionais. Por exemplo, contratos a partir de R$ 100.000 vão precisar ser assinados por mais de um diretor, vão precisar de um cuidado maior para controle de custos e despesas. Ou seja, tu pode, a partir do valor do contrato, criar então procedimentos internos que tu vai adotar para ter um controle ainda mais rígido sobre isso. Depois, vencimento. Aqui então tu vai colocar qual é o prazo desses contratos. E aqui, como eu estou utilizando o ClickUp, tu pode então já definir aqui como se fosse um calendário, tu já marca aqui, e aí tu pode inclusive criar automatizações que vão te lembrar quando estiver perto desse vencimento aqui, ou no dia do vencimento. Isso vai facilitar bastante a tua vida para que tu não precise ficar tu indo lá manualmente ver o que tu tem para vencer, o que já venceu, porque manualmente, dependendo do número de contratos, isso aí pode acabar te atrasando e tu pode até falhar. Então, usa sempre as automatizações quando tu puder, tá? Depois, código do contrato. O que é o código? Não é comum, tá, existir isso aqui em qualquer negócio. Só que, se o teu negócio, se a tua agência já tem muito contrato, e quando eu falo muito, eu digo, por exemplo, 40 contratos, 200 contratos, 300 contratos, o que tu pode fazer? Tu pode, para cada contrato, ter um código específico, tá? Não precisa ser necessariamente um número, pode ser uma ordem, letras e números, tu pode criar um sistema de nomenclatura e aí tu vai dar, então, um código para cada contrato teu. 6, 7, 8. O que isso aqui vai te ajudar? Vai te ajudar a ter um controle, a se referir a esses contratos também, quando estiver perto da renovação, por exemplo, pelo número do contrato, tu já encontra ele mais facilmente. E se tu tem vários contratos do mesmo tipo, por exemplo, vários contratos de gestão de tráfego, ter um número para o contrato, ou seja, um código, vai te ajudar também a organizar e localizar esses contratos com muito mais facilidade. Depois,
tu pode escolher aqui a posição contratual. O que é posição contratual? É o que tu, nesse contrato aqui, é. Por exemplo, aqui eu coloquei 2 exemplos, tá? Tu pode ser a parte contratante ou tu pode ser a parte contratada. Mas tu não precisa se prender só a esses dois, tá? Se de acordo com o teu negócio, pode ser que tu encontre alguma categoria que faça mais sentido. E aí então tu coloca elas aqui para que tu possa utilizar nos teus contratos. Aí nós temos a posição da parte contrária. O que é a parte contrária? Não é contrária no sentido de parte inimiga, né? Como se fosse autor e réu, não é isso. Aqui a parte contrária é a parte que está do outro lado do contrato. Então, aqui podem também ter vários exemplos, tá? Tu não precisa se prender a esses aqui que eu trouxe. Mas tu pode ter, por exemplo, cliente, fornecedor, empregado, parceiro, sócio, ente público, prestador de serviço. Ou seja, de acordo com o teu tipo de contrato, tu vai então ter aqui na parte contrária a esse contrato, ela vai ter também alguma posição contratual. E aqui então tu pode definir a posição contratual. Isso vai te trazer também bastante organização. Tu vai saber, por exemplo, quantos empregados tu tem, quantos parceiros, quantos fornecedores, quantos clientes. Ou seja, te traz bastante organização de forma muito visual. Aí depois aqui eu coloquei um campo para que tu coloque o link do documento. Hoje em dia é muito comum a gente assinar documentos de forma eletrônica. E aí o documento já vai ficar salvo na nuvem. Então, tu coloca aqui o link do documento para que ele seja de fácil localização para ti ou para alguém da tua equipe que precise encontrar esse contrato depois. Aí depois, esse campo aqui eu considero muito importante, que é a quantidade de aditivos. Por que é tão importante? Porque é muito comum quando a gente começa a renovar muito contrato ou começa ao longo de um contrato a alterar muitas regras, é bem comum que a gente tenha vários aditivos no mesmo contrato. E aí a chance de se perder nesses aditivos é bem alta. E para isso é importante deixar aqui já bem fixado, bem expresso, quantos aditivos tem no teu contrato. Isso aqui vai te evitar de futuramente tu não saber se tu está no aditivo certo ou se tem algum aditivo depois ou não. Então tu já coloca aqui na tua gestão de contratos quantos aditivos tu tem e em cada aditivo tu sempre numera eles. É sempre importante tu numerar os teus aditivos para evitar que tu pegue, por exemplo, o aditivo 3, mas tu não saiba se ele é o 3 ou o 4. Então numera ele, porque isso vai te trazer também bastante organização e bastante controle sobre os teus contratos. Depois, então, para finalizar, nós temos aqui um campo de observação. Esse campo aqui é opcional, tá? Também não, todos são, né? Eu te mostrei aqui que isso aqui não é uma regra fixa. Vai depender muito do teu negócio. E é importante, inclusive, em algum momento, que a tua empresa passe por uma consultoria jurídica para que um advogado consiga também pensar estrategicamente isso aqui para ti, ver o que é o ideal no teu caso, quais são os insights que são importantes para ti, quais são essas categorias também que são importantes para ti. O apoio de um advogado pode ser bastante importante, tá? Nessa fase aqui. E aí as observações, então, vão ser esses campos onde tu vai preencher alguma informação adicional que não se enquadre em nenhuma categoria ou algum lembrete para alguém da tua equipe. Enfim, isso aqui é mais só para caso acabe faltando alguma coluna, tu possa preencher aqui também. E agora então que tu já viu como fazer isso na prática, eu quero então que tu aplique isso no teu negócio e comenta aqui depois o que tu achou, qual foi o resultado que tu percebeu. De lista de benefícios que a gente pode citar para uma gestão de contratos bem feita, a gente vai ter a previsibilidade, ou seja, tu vai ter uma noção muito melhor dos prazos que tu tem que cumprir, uma noção muito maior dos pagamentos que tu tem que fazer ou receber. Outro benefício é que uma boa gestão bem feita dá ROI. Por quê? Porque tu vai ter mais organização. E com mais organização tu vai conseguir olhar para pontos cegos, tu vai conseguir até mesmo descartar alguns contratos que eventualmente tu vem cumprindo já há um bom tempo e nunca tinha parado para realmente ver se ele é necessário continuar. Tu também vai buscar novos contratos, ou seja,
tu vai perceber a necessidade de novos investimentos no teu negócio, tudo isso utilizando uma ferramenta que é razoavelmente simples para a gestão de contratos. Então eu quero que tu comente aqui embaixo como é que foi essa experiência para ti, se tu já sentiu alguma diferença no teu negócio e se tu quiser compartilhar também como ficou a tua ferramenta de gestão de contratos, claro que sem expor nenhum dado, né? Isso tem que ter um cuidado. Fica à vontade também. Até mais.